Olá a todos, estamos começando hoje mais um episódio do Visão do Residente. Hoje a gente vai gravar um pouco sobre conhecer um pouco melhor o serviço de ortopedia da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, junto com Letícia. E hoje a gente tem uma novidade, eu vou soltar a introdução daqui do quadro que a gente fez e após isso a gente continua a conversa. Eu sei que eu fiquei muito orgulhoso dessa introdução, gostei demais, gostei da música e tenho certeza que o episódio de hoje vai ser fantástico. Bruno ficou agarrado em alguma cirurgia e não vai conseguir participar, mas Letícia, pode começar se apresentando para o povo? Oi, oi, tudo bem? Então, boa tarde. Meu nome é Letícia, eu sou natural de Joinville e tô terminando, na verdade, agora a minha residência de ortopedia aqui no Hospital de Clínicas da Universidade Federal. Durante a parte introdutória agora dos últimos episódios, a gente está conversando um pouco sobre a cidade, né? Essa escolha de você se mudar para um outro lugar para fazer o serviço envolve muito a cidade e você veio de uma outra cidade fantástica, né? Próximo, Joinville. E como que você vê a comparação dessas duas cidades? Exatamente. Então, para mim, já era o meu ponto mais forte para escolher. Era algo que fosse perto da minha cidade, perto da minha família. E já tenho uma parte de família de mãe aqui também. Então, isso foi o que mais pesou para mim. Já conhecia a cidade, sabia que ela era ótima de morar, completa, tem tudo, os hospitais são muito bons, a qualidade de vida também é muito boa, então, sim, foi só dando os checkzinhos nos critérios. Eu vou colocar aqui na tela. São as mesmas fotos de Curitiba dos últimos episódios, mas aqui é a parte importante, acho que a gente falar da localização do hospital. Eu estava percebendo que os três hospitais eles acabam se concentrando ao redor do Jardim Botânico, né? Sim, É isso. a nossa residência do Hospital de Clínicas, ela roda durante a residência inteira em dois hospitais. Então, é tanto o Hospital de Clínicas quanto o Hospital do Trabalhador. E eles são em opostos quando a gente olha no mapa. Uhum. O HC ele vai ficar lá pro Alto da Glória e o Trabalhador fica lá no Novo Mundo. Certo. Se a pessoa está se mudando para ali, tem algum lugar que você recomenda morar ali por perto para ver esses bairros? Ou é sempre morar o mais perto do hospital possível? Morar perto do hospital sempre é uma vantagem. Eu acho que em qualquer residência, né? Mas a nossa, bom, já começando a explicar um pouquinho da dinâmica da residência também, ela funciona da seguinte forma: a gente é dividido em dois grupos, isso já no D1 da residência, e a gente chama de grupo rosa e grupo azul. E aí, cada grupo passa 2 meses no HC e 2 meses no Hospital Trabalhador, o HT. Isso acontece em residência inteira. Inteira. Então, assim, às vezes, para alguns fica mais fácil morar perto do HC, para outros mais perto do HT. Mas você vai ter que, né, se locomover para esses dois durante os 3 anos. Show. Mas é massa porque eu acho que os dois hospitais acabam tendo perfis bem diferentes, né? Totalmente. Você pode explicar um pouco sobre. A gente acabou vendo no episódio anterior como que é o serviço no Hospital do Trabalhador. Você pode explicar para a gente como é a dinâmica na UFPR? Com certeza. Então, como eu expliquei, a gente tem essa divisão dos grupos. Então, enquanto o grupo, por exemplo, o grupo azul está rodando no trabalhador, o grupo rosa, perdão, é o que está no HC. E daí, conforme vai rodando, os rodízios vão assim. De rotina, então, quando a gente está dentro do HC, a rotina é basicamente a parte do R1, do R2 do R3. As tarefas são bem divididas. Então, o R1 é o que fica mais responsável pela enfermaria, pelas visitas, e ambulatório ou CC. Como que funciona? Ali a gente trabalha com os grupos, né? De cada subespecialidade. Então, desde o R1 ali, a gente já se subdivide e cada um vai passando no centro cirúrgico do seu grupo, no período cirúrgico do seu grupo. No momento em que você não está, nesse momento cirúrgico, você está no ambulatório automaticamente. Tá? Assim que funciona mais ou menos a escala do R1. Tem todas as subespecialidades, você passa por todas já direto no R1, é? Tem todas e a gente passa por todas, já no R1. Já Legal. no Isso no HC. Aí vou terminar esse bloquinho aqui do HC do R1, a gente já te explico do trabalhador. E aí, não tem um regime de plantão dentro do HC para o R1. Então, não é porta aberta, os pacientes que vêm, eles vêm referenciados.
até por isso a gente não tem volume de trauma no de clínicas. E o R1 fica com o BIP. É um celular que aí todo hospital tem os contatos, os chefes, as outras equipes, todo mundo. Então, qualquer intercorrência, qualquer paciente que chegue referenciado é informado pra gente. Então, funciona com sobreaviso, né? E quem fica com o R1, que fica com o BIP. Então, passar pro R2 e já largar o BIP é uma grande vitória. O R2 também já não passa mais visita de enfermaria. E aí segue o mesmo esquema dos grupos. Tanto pro R2, tanto pro R3. Agora, se você está no grupo que passa no Hospital do Trabalhador, a escala é um pouquinho diferente. No R1 não existe essa divisão por subgrupos, né? A escala ela é mais dividida visita da enfermaria. Toda a enfermaria é uma enfermaria muito maior, é muito mais volumosa. Então, é dividido em todos os R1s. Tem a apresentação dos casos que estão internados, todos os dias às 7 horas da manhã. E aí depois cada um vai para a sua atividade, seja ela ambulatório, ou o dia de centro cirúrgico, que daí fica mais para a parte do trauma mesmo do que dos grupos I, ou então o pronto-socorro. Né? Daí geralmente são esses plantões de 12 horas, ou dia ou noturno. São quantos residentes? No HC do meu ano, a gente era em 8, uma acabou saindo, a gente ficou em 7. Agora, se eu não me engano, estão entrando 6. Certo. O dia a dia, a gente falou um pouco dessa divisão ao longo do ano, mas aí em um dia do residente, ele espera, a pessoa tem que chegar mais ou menos de que horas, ela chega, você falou, ou ela vai para o bloco cirúrgico, ou ela vai no ambulatório quando está no HC. Mas aí quanto tempo geralmente dura esse processo? Bom, a gente sempre fala que você pode chegar a hora que você quiser. Fica a seu critério desde que a visita esteja pronta até 7 horas. Né? Então, isso depende de quantos pacientes você tiver internado, a complexidade de cada caso, tudo isso. Mas a visita estando pronta, redondinha, às 7 horas, tá tudo ok. Passou a visita, daí começam as atividades. E isso também vai variar. Se você estiver no ambulatório, o seu dia pode acabar lá por umas 5 horas, 6 horas, também depende do ambulatório. Aí se você estiver no centro cirúrgico, também vai depender do seu... Sim, acabou. Pode ser um dia igual ao do Bruno hoje, que complicou a cirurgia, vai sair lá de noite. Exatamente, depende do seu grupo daí. E falando agora um pouco sobre as atividades acadêmicas, eu imagino que, assim, como todos os hospitais federais, acaba sendo um ponto mais importante, né? Acaba tendo, você acaba tendo todas as subespecialidades, como você falou, acaba tendo um regime maior de publicações. Como que funciona essa parte acadêmica dentro da federal? Então, ali dentro a gente tem reservado a nossa manhã de terça-feira, que é para a nossa reunião clínica. E dessa reunião clínica participam todos os residentes ali do HC, todos os internos que estão no rodízio da ortopedia e todos os chefes também que fazem parte ali da equipe. E aí cada terça-feira fica sob responsabilidade de um chefe. Eles montam toda a escalinha deles. Vamos supor, essa terça-feira vai ser o chefe do quadril. Então, esse chefe vai ficar responsável por passar um tema ou algum artigo para o de R1, R2 e R3, para eles apresentarem nessa manhã. Desde algum conteúdo mais teórico até apresentação de artigo, enfim, mas que gere alguma discussão ali com os outros chefes, com os acadêmicos, tudo isso. A gente faz essa reunião, e depois dela, a gente ainda faz toda a discussão dos casos cirúrgicos da semana anterior. Então, a R1 prepara, daí toda a apresentaçãozinha dos casos, são apresentados. Se os chefes quiserem ir opinando também, é bem aberto. É o momento que o R1 sofre. Isso é no HC. A gente tem, além dessa reunião clínica de toda terça, ela dura mais ou menos umas 2 horas. Então, assim, é uma boa parte da manhã. E nesse dia até os ambulatórios começam mais tarde para poder ter sempre esse espaço, né? E a gente também tem algumas aulas. Isso daí vai variando conforme a disponibilidade dos chefes e tal, mas a nossa que é fixa é de ortopedia, parte pediátrica, de toda sexta-feira. Isso tem, sim, sempre. E da parte do trabalhador, daí a reunião fica na quarta-feira. Vocês acabam tendo um bom acompanhamento dos pacientes, porque você falou que tem o regime dos ambulatórios bem certinhos, né? Porque tem alguns serviços que a gente está conversando que acaba se perdendo esses pacientes no acompanhamento, sabe? O paciente vem para o hospital para operar
ele acompanha ali por um período curto, e aí você não tem essa evolução de longo prazo do paciente. No HC você consegue fazer esse acompanhamento, tipo, daqueles pacientes que precisam, você consegue fazer acompanhamento no longo prazo? Ah, sim. Sim, por bom tempo. Eu tenho pacientes por anos ali no HC. A gente até brinca, porque antigamente, acho que o nosso sistema mesmo eletrônico, ele foi implantado não tem muito tempo, não tem 10 anos. E antes disso era tudo os prontuários manuais mesmo. Então, às vezes, vem os pacientes antigos que você só olha para a bancada e já vê prontuário dessa altura, você já sabe, esse paciente tem história. E eles não vão de alta, são pacientes às vezes mais complexos, têm 1001 comorbidades, e daí acompanha tudo ali dentro do HC, e vai ficando, e vai ficando, vai ficando. Às vezes você cita um nome mais especial, todo mundo já sabe quem é, todo mundo já lembra do caso. É bem crônico, todos eles são muito crônicos ali dentro. Né? Ao contrário do Hospital do Trabalhador, por exemplo, que lá é onde a gente tem mais volume de trauma, né? Então, uma rotatividade muito maior, um volume muito maior, não tem tanto essa parte mais a longo prazo mesmo. Vocês acabam tendo que dar algum plantão no Hospital dos Servidores, no HC? Como funciona isso? No HC, a gente não dá plantão, fica só o R1 no BIP de sobreaviso. Aí, se surgir alguma emergência, alguma coisa que precise, por exemplo, ir pro centro cirúrgico de emergência, aí vai o R2 e o R3 junto também. Né? Mas tudo em esquema meio que de sobreaviso mesmo. Agora, no trabalhador, a gente divide a escala com os residentes de lá para fazer todos os plantões. E daí tem plantão diurno, plantão noturno, plantão de final de semana. E aí com o R1, é nesse momento que o R1 fica só no pronto-socorro, tomando conta lá. E aí, dentro do centro cirúrgico, fica um R2 e um R3. Daí vão entrando todas as emergências que precisam entrar. Show. E qual outra mudança que acontece no R2, além de passar o BIP para o próximo R1? Eu acho que principalmente a visita de enfermaria também já dá uma aliviada boa, porque, que nem eu falei, dependendo do tanto de paciente que você tem que chegar muito cedo para poder deixar tudo certinho. Desculpa, só interrompendo o raciocínio, são mais ou menos quantos leitos que vocês têm? Deixa eu ver. No HC, a gente varia mais ou menos de uns 20 pacientes internados. Uhum. Agora, no HT, que a gente tem esse volume de trauma, a gente tem praticamente uns 90 leitos de enfermaria. Uhum. 90 Fora leitos, emergência, todas essas coisas. mais os leitos de hospital dia, pediatria e as UTIs, né? E o pronto-socorro, que dependendo do volume também serve como, às vezes, uns leitos de enfermaria também. Agora, continuando, você estava falando do BIP, estava falando dessa mudança da enfermaria, ficar mais tranquilo para evoluir os pacientes, um volume menor. Sim, no HC o R2 e o R3 não passam mais visita. No HT continua passando, mas muda. A enfermaria, essa grandona de 90 leitos, fica com os R1s distribuídos entre eles. E para o R2, ele fica para passar visita nos pacientes que ficam em regime de hospital dia. Então, o número de pacientes é muito menor, a complexidade dos casos tende a ser menor também, né? E os R3 passam visitas nas UTIs daí. Que lá no Trabalhador a gente tem 3 UTIs, daí a gente também se distribui para passar visita nelas. Essa parte de ter UTI eu acho sensacional, porque você acaba tendo um grupo de pacientes mais complexos, né? Que hospitais que não têm essa disponibilidade, você acaba não tendo acesso, nem acesso a esses pacientes. Eu queria só falar, porque tem algumas pessoas assistindo a gente, se vocês quiserem mandar perguntas, eu estou de olho aqui no chat. Estou fazendo o meu trabalho do Brunão, mas estou de olho aqui. Vai dar certo. Letícia, pode falar, queria falar mais uma coisa? Não, eu esqueci de um detalhe também da nossa escala da residência, é que no segundo ano, no R2, a gente também passa um de cada vez, 2 meses no Hospital do Pequeno Príncipe também, para acompanhar a parte pediátrica. Então, assim, no nosso serviço, tanto no HC quanto no HT, a gente tem a parte pediátrica, mas mesmo assim, a gente tem esse estágio extra para lá, extra e obrigatório, né? Para passar lá, 2 meses. E a gente consegue ver tanto a parte mais, entre aspas, básica, de menos complexidade de fraturas ou até doenças, até as síndromes mais raras da ortopedia que você não consegue ver em qualquer lugar. São só esses 2 meses no R2 que você passa fora? Ou eu perdi alguma outra coisa?
São esses 2 meses, e no R3, se você quiser, eles também liberam 30 dias para você fazer seu estágio eletivo, no que você estiver pensando em fazer depois de sub, né? Pode Certo. também. Então, entrando no R3, tem alguma outra diferença para o R2 ou acaba sendo uma rotina muito parecida? A carga horária, ela diminui bastante, dá uma diferença boa. E a principal diferença é que no R3 não existe mais plantão de pronto-socorro. Também, enorme vitória. Então, assim, no R1 é uma carga horária grande de pronto-socorro. No R2, isso já muda para turno por semana. E aí no R3, não tem mais pronto-socorro. Então, ou você está no ambulatório, ou você está no centro cirúrgico. Ou você está de plantão noturno. E Então, são essa... muitos plantões noturnos ou no R3? A gente consegue se distribuir bem. Uhum. Então, assim, não são poucos, né? Mas distribuindo fica tranquilo, dá para levar tranquilamente. Show, sensacional. Acho que tá dando para fechar e entender bem durante esses 3 anos da residência. Acaba seguindo aquele padrão que a gente já conhece, né? O R1 sofre bastante, mas consegue aprender na marretada ali. O Sim. R2 você acaba conseguindo estudar e no R3 você é o ano que você acaba mais estudando, né? O ano preparatório para o TEOT. Inclusive, não sei se vocês já ouviram falar também em algum momento, mas a gente tem o Caveirão no final do ano, que aqui foi criado aqui no nosso serviço anos atrás e a gente continua atualizando ele, que é basicamente a gente sai mais ou menos umas 8 semanas antes da prova do TEOT, a gente sai da escala da residência, mas a gente continua indo todas as manhãs para o hospital, todos os R3. E a gente pega todos os temas do TEOT, distribui entre nós, cada um organiza uma aula, revisão, tudo baseado na literatura, na bibliografia da prova mesmo, e a gente fica trocando essas aulas. Cada um dá o seu tema e vai atualizando tudo por slides. E já tem alguns anos que a gente está conseguindo atualizar isso. É um material muito bom, que ajuda muita gente. No nosso último episódio, no Hospital dos Trabalhadores acabou conversando um pouco sobre isso e eu achei sensacional. Ela até estava comentando com a gente que enquanto você está vivendo isso, você acha muito sofrido, né? Porque você está liberado, mas você acaba tendo que voltar para lá, tem continuando apresentando as aulas, mas depois você vê realmente a importância disso, né? Na hora que você chega na Nossa, prova e vai prestar, você vê quanto que você cresce em conhecimento, né? faz muita, muita diferença. Muita diferença. A gente consegue ver a diferença assim, dos nossos colegas que às vezes já chegaram ali no Caveirão, alguns um pouco mais avançados no estudo, alguns um passinho ainda para trás, o tanto que consegue nivelar no final das contas, sabe? Muito bom. Letícia, a gente teve uma pergunta de Luiz aqui no chat e ele está perguntando sobre as subs. A gente conversou um pouco lá no início, mas acabou que eu não descrevi todas as subs. Mas se você puder descrever quais são que tem na Bom, federal. nós temos todas. Então tem a pediátrica, quadril, coluna, ombro e cotovelo, que mais? Mão, cirurgia da mão, do joelho, Coluna, câncer, tumor também tem. tumor. Show. Tumor também tem. Eu acho que só tem algumas delas que eu falei, elas não são assim, não são exclusivamente do HC ou do HT, mas que roda ali tudo junto. Tem bastante isso de um serviço passar no outro, isso acontece bastante. Show. Mas tem todas as especialidades, todas. Respondeu. E continuando agora sobre o futuro do residente. Você vê seus colegas conseguindo se inserir bem no mercado de trabalho, como funciona? Novamente, a gente está com 3 episódios na sequência em Curitiba, e estou conhecendo um pouco da realidade da cidade. Mas o mercado parece ser bem fechado, a galera acaba indo para o interior, mas na UFPR, como você vê o pessoal? Então, o pessoal que eu conheci, que vi se formando aqui, eles estão saindo muito bem formados. A grande maioria, praticamente todos conseguiram entrar em alguma sub, na sub que queriam, em lugares que queriam. Do meu ano, praticamente todos nós conseguimos também uma vaga de R4 em lugares bons, lugares de primeira, que eram as nossas primeiras opções, né? Então, isso já é, assim, um dos melhores sinais. Agora, depois disso, ainda, as nossas turmas, elas são muito misturadas. Então, meio que a metade do pessoal é de Curitiba, a outra metade não é. Então, tem bastante gente que sai também, que não acaba ficando aqui. E outro fica, às vezes entra para a equipe que já estava fazendo sua sub, mas tem bastante gente que volta para sua cidade ou acaba indo pro interior.
É. Uma coisa que eu percebo, eu cresci no interior do Paraná também, né? E aí uma coisa que eu percebo é que o interior do Paraná e o interior de Pernambuco tem características muito diferentes. Aqui a gente acaba, em Pernambuco acaba tendo poucas cidades que são polos e que oferecem recursos realmente para a pessoa trabalhar. No Paraná já não, a gente tem muitas cidades que oferecem essa possibilidade. Então é meio que natural essa migração, esse retorno, né, da pessoa, ela se especializar na capital, onde tem mais, acaba tendo mais recurso, acaba tendo você conseguindo ter essa troca de experiência, esse aprendizado mais rápido, mas esse retorno para o interior acaba sendo mais fácil do que em municípios que não têm o interior tão bem desenvolvido, né? Uhum. Não, com certeza. Ó, a gente tem mais uma pergunta aqui do Rafael, ele está falando sobre as desistências. No seu ano, acabou tendo uma pessoa, né, como você falou, acaba tendo um alto nível de desistência, assim, na federal, isso é recorrente ou não? É ocorrente. Eu acho que todo ano tem alguém que desiste. Não é assim em grande número, mas mais em frequência. Então, no ano anterior ao meu teve uma desistência que eu soube. No meu ano teve uma que ele acabou optando por outro serviço. E no ano seguinte do meu também teve outro residente que desistiu já na primeira semana. E aí da parte do trabalhador também tem umas desistências. Quando dá tempo, acaba chamando o outro, senão fica aquela vaga em Segue o aberto. padrão na ortopedia, né? Acho que todo serviço acaba tendo o número de desistências. Um dos objetivos desse quadro é a gente conseguir diminuir esse nível de desistências para a pessoa chegar sabendo o que ela espera e não ter aquele Ah, baque tão grande, né? Mas exatamente. acaba acontecendo. Eu Sim. fiquei com uma. Durante a faculdade, eu fiz faculdade na estadual aqui de Pernambuco, e a gente como estudante, eu acabava indo para um hospital, a gente podia escolher, eu falava assim, vou nesse hospital aqui que tem uma comida um pouco melhor. Acontece isso. E uma coisa que eu não perguntei durante a residência, nenhum desses episódios, eu fiquei pensando, caraca, no próximo episódio eu vou perguntar, tem comida para o residente da Federal? Tem comida para residente, tem comida. Até o meu ano agora, eles tinham tirado a parte do refeitório do hospital, mas o RU fica 2 quadras do hospital. E aí os residentes têm acesso livre ao RU. Só que tem esse trajetinho de 2 quadras, você tem que sair do hospital, tem que ir até lá, enfim. Mas tem. Aí agora que para os próximos residentes, eu acho que já começou inclusive, voltou o refeitório, tá dentro do hospital. Eu não frequentei, eu não fui porque não deu tempo, mas voltou até dentro do hospital. Show, sensacional, Letícia. Acho que a gente conseguiu fechar bem. Todas as pessoas que pensam em prestar a prova para a Federal em Ortopedia vão conseguir entender como funciona esse serviço e chegar lá muito mais bem preparados. Eu agradeço pela sua participação. Eu só responder do Lucas aqui nos comentários, ele perguntou sobre os outros serviços de Curitiba. A gente já conversou sobre o Hospital do Trabalhador, sobre o Cajuru, e agora está sendo sobre a Federal do Paraná, é para sair durante as próximas semanas. Essas acabam sendo as principais instituições, né, em Curitiba. A gente conversou que tem algumas outras, mas essas três são as principais, não é? Isso, aí a gente ainda tem o Evangélico, tem a Santa Casa, o Pequeno Príncipe, o Hospital da 15, tem Show. bastante hospital. Com o tempo a gente vai trazendo esses outros também, Lu. Letícia, quer deixar alguma mensagem para o pessoal que está escutando e seus não, né? Você já está acabando aqui agora, né? Os futuros residentes da Federal do Paraná. Sim. Bom, eu acho que o mais importante é você conhecer o serviço para saber certinho como que é o dia a dia, para ver se você se identifica, para ver se realmente é aquilo que você quer. Então, às vezes tentar um estágio naquele serviço que você está mais curioso para conhecer, ver certinho todos os detalhes, a rotina, é a parte mais importante, eu acho. Show. Sensacional. Agora chegamos finalmente no final do episódio. Eu agradeço a todos que participaram ao vivo. Então, se você está escutando posteriormente, saiba que se você escutar ao vivo, você vai ter umas 3, 4 semanas ali anteriores, vai conseguir fazer suas perguntas também pelo chat. Então, fica aqui o nosso convite, entra pelo grupo do WhatsApp, está sendo transmitido no YouTube, aqui no Riverside, a gente vê se consegue transmitir também em outras plataformas. E agradecer novamente a Letícia, e a gente se vê no próximo episódio. Até Tá bom. mais.